uma entidade que manipula pessoas desesperadas, dá poder para essas pessoas e depois usa eles para realizar o plano pessoal dele de ressuscitar na Terra. A última vítima dele foi o Garou. E a pergunta que fica é: quem é a próxima vítima dele? Responde pra mim com honestidade. Você teria coragem de deixar um desconhecido olhar teu computador ou teu celular? Sabe, ter acesso às tuas senhas, teu histórico de navegação? Não, né? Mas isso pode estar acontecendo agora mesmo se a sua navegação estiver desprotegida. É que você não vê, mas pode estar acontecendo sim. Ninguém tá livre de invasões. E se você ainda não tinha pensado em proteger seus dados, bora começar a se preocupar com isso pra ontem. Por isso eu sempre venho aqui indicar o NordVPN. Com ele você evita sites maliciosos, você bloqueia cookies, anúncios, navega sem deixar rastros, tem máxima velocidade de conexão e você protege todos os seus dispositivos contra malware, até sua Smart TV. E com exatos um cliquezinho, você também muda sua localização digital e você consegue acessar conteúdos que são restritos no Brasil. Ou seja, não passa pra você no Brasil. Daí você consegue ver lançamentos de séries na gringa, por exemplo, assinaturas mais baratas, você tem acesso a isso também. Vocês não me perguntam, Peter, como é que você consegue ver as coisas antecipadas? Tá aí, tô dando a dica pra vocês. Eu uso o NordVPN, eu tenho acesso a muito conteúdo que passa na gringa e não passa no Brasil. Ah, e tem também suporte full time, 30 dias de garantia. E pra ter tudo isso, o NordVPN tá com um presente especial aqui pra você que é da família Inert. Que é isso? Clica no link aqui embaixo que tem um desconto exclusivo e mais 4 meses grátis. Não vai dar mole com teus dados por aí, né? Link na descrição. Inert Peter aqui pra falar de One Punch Man, curto pra caramba. Talvez uma das maiores obras-primas dos animes. Bom, depois que acabou o arco da Associação de Monstros, o City e os heróis da classe S se reuniram para discutir o relatório deles sobre tudo o que aconteceu, né? O background, o que aconteceu até agora, a trajetória. E cruzando as informações de todos os relatórios, o City acabou concluindo que as interações do God com a dimensão deles tá aumentando cada vez mais. O God está cada vez mais interessado ali na dimensão deles. O autor faz até uma insinuação de que o que está aumentando dessa interação é a simples presença do Saitama que está provocando essa interação. E eu já vou dando um spoiler aqui, tá? Eu vou fazer um breve vídeo sobre como o Saitama tá fazendo isso. Me aguardem, mano. Mas existe um modus operandi. E tudo que o God fez até agora, né? Porque se a gente for analisar o perfil de todo mundo que o God ofereceu poderes e em qual situação isso aconteceu, talvez dê pra gente prever quem vai ser a próxima vítima dessa entidade. Eu acho que a gente consegue sim traçar umas pistas e chegar a uma conclusão bem interessante. Mas já que a interação com a dimensão do God tá aumentando, que tal você aumentar a tua interação com a gente e mandar aquele like nervoso e a sua inscrição? Você não pode não estar inscrito aqui. That's prohibited! Você tem que estar inscrito com a gente com o sininho, galera, porque só o sininho aqui nessa plataforma funciona para levar a notícia até você. Peter, eu sou obrigado a assistir todos os vídeos? De jeito nenhum. Você só vai ser notificado. Você escolhe se você quer ver, não. Pelo menos só o título da notificação aparecendo pra você já fica informado. Às vezes você não quer nem ver o vídeo, mas só o título. Ah, é assim que tá acontecendo? Então beleza. Mas é interessante pra caramba no canal noticioso. Você tá inscrito com o sininho. Obrigado. Aí sim você deu o One Punch Man, não. Você deu o One Click Man. Você é o One Click Man. Obrigado de coração, galera. Tamo junto. Vamos lá. Galera, bora lembrar uma coisa que a gente já disse nesse vídeo aqui, hein? Me ajudem. Vamos lá, hein? Até agora o God ofereceu poderes pro Imperador Mendigo, pra Psychos, pro Saitama, pro Flash, pra Tatsumaki e pro Garou. E desses 6, 3 aceitaram. Só que todo mundo tava numa situação desesperadora, percebe? O Imperador Mendigo sentia vergonha de ter pertencido à humanidade. A Psychos estava prestes a ter o corpo assimilado pelo Rei Orochi. A Tatsumaki estava toda quebrada no chão. O Saitama e o Flash estavam soterrados. E o Garou, naquele momento, tinha sido derrotado pelo Saitama e viu todos os planos deles, né, se derreterem entre os dedos dele. Tipo, acabou. Então a gente percebe, galera, óbvio, né, que o God sempre escolhe aquelas pessoas que, por qualquer motivo, estão desesperadas. Provavelmente porque uma pessoa desesperada meio que entra numa situação de ou tudo ou nada, né? Ou seja, se nada funcionou até agora, o que eu tenho a perder? Concorda? É meio que pacto com qualquer negócio, né? Você sabe, né? Então quando o God ofereceu poderes pra Tatsumaki, ele assumiu o visual do Blash, aproveitou que ela estava muito machucada, porque ele achou que ela confiaria no Blash naquele momento em que ela estava fragilizada. Só que pro azar dele, o Blash já tinha dito pra ela jamais esperar que alguém aparecesse pra oferecer ajuda pra ela. Meio como se o Blash já soubesse que o God mais cedo ou mais tarde apareceria pra tentar ajudar a Tatsumaki, ou seja, ele já preveu que a Tatsumaki poderia estar fragilizada numa situação dessa e poderia até cair nessa manipulação do God, né? Blash é casca grossa pra caramba. Mas assim, partindo da premissa de que o God se aproveita do desespero das pessoas pra poder manipular essas pessoas, quem seria o candidato ao próximo avatar dele? Quem seria? Eu não sei se vocês concordam comigo, ok? Mas pra mim isso tá bem claro. O próximo avatar do God vai ser o herói classe S. Brilho Negro.
Calma que eu vou explicar, vamos lá. O Brilho Negro é talvez o herói classe S com a força física de todos. Talvez atrás só do Blast, né? Só que foi a força dele que tornou ele um herói, não o contrário. Ou seja, a força transformou ele em herói e não o heroísmo que deixou ele forte, entende? Inicialmente, ele era um halterofilista. E o maior orgulho dele eram os músculos dele. A forma como eles eram bem definidos, brilhavam e tal, né? É claro que com esses músculos, isso fez ele ficar muito forte, lógico, e ele conseguia, por causa disso, derrotar monstros. Só que ele não tinha esse objetivo. O heroísmo era tipo, sei lá, era só uma desculpa para ele poder se orgulhar dos músculos dele, né? Só que, percebe, à medida que o Garou ia se monstrificando, o Brilho Negro ia percebendo que os músculos dele estavam ficando cada vez mais obsoletos, ou seja, pela primeira vez ele começou a duvidar dos próprios músculos. Então depois de tomar a maior surra do Garou, o Brilho Negro ficou, deitado ali em posição fetal, enquanto ficava lamentando. Até que ele finalmente se levantou depois de ser encorajado pelo Amai Mask e pelo Tank Top Master. O problema é que depois que a Tatsumaki derrotou a Psychos, surgiram os executivos da Associação dos Monstros, e entre eles apareceu o Esperma Dourado. E esse foi o maior pesadelo do Brilho Negro, porque o Esperma Dourado tinha músculos maiores e mais brilhantes do que o do Brilho Negro. Para vocês entenderem melhor, tá? Vocês se lembram como é que o Flash, Velocidade da Luz, ficou depois que ele descobriu que o Saitama, o Blast e o Garou eram mais rápidos que ele? Você lembra disso? Ele ficou daquele jeito exatamente porque ele se orgulhava de ser o mais rápido. Então, compare essa situação com a do Brilho Negro. Dá para fazer uma analogia perfeita. Ele estava desmotivado por causa da surra que ele tomou do Garou, mas ele ainda tinha muito orgulho dos músculos dele e ele considerava que os músculos dele eram os mais perfeitos de todos do planeta. E agora ele encontrou um monstro que não só tem músculos maiores, como músculos mais brilhantes ainda do que os dele. E aí depois desse momento o Brilho Negro ficou o tempo inteiro lá no canto chupando o dedo. E na webcomic ele até desistiu de ser herói, ou seja, ele tá desesperado buscando um novo rumo para a vida dele. Mas então me diz, quem mesmo se aproveita do desespero das pessoas e oferece para essas pessoas aquilo que ela precisa para se livrar de situações desesperadoras? Se você respondeu o God, parabéns, você acertou. O God vai aparecer pro Brilho Negro e vai oferecer exatamente o que o Brilho Negro tanto almejou, né? Um corpo perfeito, com os músculos mais definidos e resistentes que o universo pode oferecer a um ser vivo. E claro que pro Brilho Negro não acabar morrendo, o Saitama vai ter que agarrar o God dentro dele, igual ele fez com o Garou, né? Ou talvez o próprio Brilho Negro consiga ali se redimir e se livrar da influência do God. Mas eu acho que o caminho já tá dado. Eu acho que exatamente porque o God procura pessoas em estado de desespero para conseguir selar esses pactos com as pessoas, né? Fazer esse pacto aí que eu te falei, parece pacto do Cramulhão. Então ele quer selar esse pacto com as pessoas e desespero é exatamente o que o Brilho Negro tá passando agora. Então ele tá numa situação perfeita para que o God apareça e transforme ele no novo avatar do God. O que você achou? Faz sentido essa teoria? Comenta aqui embaixo e não esquece, se inscreve no canal, você tem que estar inscrito. E olha, galera, vai ter mais vídeos agora de One Punch Man. A gente vai apertar o cerco, vou trazer para vocês mais vídeos irados de One Punch Man. Para você não perder, ou pelo menos saber quando vai acontecer esses vídeos, quando sair no canal, ativa o sininho. Isso é importante, ativa o sininho. Você que tá aí com o celular de lado, fazendo alguma coisa em casa, tá só escutando minha voz, ativa o sininho. Agora sim, agora sei que você ouviu. Valeu, galera, tamo junto sempre, obrigado. Fui!